Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fico muito feliz, né, de estar aqui falando com vocês. E no vídeo de hoje eu trouxe um study vlog bem grande, do jeito que vocês sempre me pedem pra fazer. Quando eu tenho study vlog pequeno, até pedem pra fazer maior. E dessa vez eu tinha muita coisa pra estudar, então eu aproveitei e tentei gravar ao máximo que dava, o que minha bateria permitia, o que o meu tempo na minha mesa deixava. E aí ficou dessa forma. Acabou que eu não gravei tudo, mas gravei bastante e eu espero que seja satisfatório pra vocês. Eu comecei fazendo alguns mapas, sabe? Tipo, não exatamente um mapa, mas eu preferi colocar tudo numa folha branca e desenhar, porque como é uma matéria muito visual, tipo, é um ciclo, eu precisava meio que ter uma noção maior do que acontecia. Então, desenhando é uma coisa que me ajuda muito. Eu não sou a mestre dos desenhos, eu não sei fazer coisa muito bonitinha desenhada, mas eu fiz um esforço, sabe, pra ficar algo mais ou menos bonitinho e desse pra eu entender. E eu acho que cumpriu a função, apesar de que a professora nem pediu nada disso na prova, porque agora que eu tô narrando isso, eu já fiz a prova, sabe? E eu não postei o vídeo antes porque eu não tinha tempo, gente. Quando eu tô estudando muito, eu não tenho tempo assim nem pra respirar direito. Então, o que deu foi agora e eu espero que vocês gostem. Inclusive, pra quem é novo aqui, seja bem-vindo. E meu nome é Giovana, eu tenho 22 anos e eu faço faculdade de farmácia. Tem muita gente que fica em dúvida quando eu não falo aqui, mas é isso, eu faço faculdade de farmácia lá na UFMG e eu tô no segundo período. São 12 e não sei que dia da vida eu vou formar, né? Porque é tanto período que vai saber. Eu usei meus marca-textos em tom pastel pra colorir isso. E eu adoro eles, gente. Eu uso esses marca-textos pra tudo na vida. Inclusive, esse da Cis Lumine, eu tô apaixonada por ele. Apaixonada. Ninguém tá me pagando pra falar isso, tá? Eu só falo assim, porque eu sou aqui na sinceridade com vocês. E esse da Cis Lumine, ele é perfeito, gente. A ponta dele é mais durinha do que o da Faber, sabe? O da Faber é perfeito também, eu amo ele. Só que ele tem uns defeitos, tipo... Ele é perfeito, mas tem uns defeitos. Enquanto o da Cis, até agora eu não encontrei nenhum defeito nele. Ele é muito bom, ele é muito pigmentado, ele não passa pra trás. E ele é bem homogêneo, sabe? Pelo menos esse amarelo. Então eu adorei. Depois disso eu peguei meus slides e fui fazendo tipo uma leitura junto com minhas anotações. E aí eu fui pegando algumas coisas, anotando na minha folha. Aí eu anotava lá no slide e ia tentando entender o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo fui fazendo esse tipo resumo que era do desenho lá, que era um complexo de enzimas, mas eu não era muito boa nisso. Se vocês estiverem escutando um barulho de fundo é porque minha gata tá brincando com alguma coisa aqui perto e eu tenho dó de tirar as coisas dela, gente, então vou deixar o barulho. Eu usei as minhas canetas brush que eu comprei no Wish e eu não sei o link delas, gente, porque olha o que acontece. Eu coloco o link aqui, mas às vezes esgota. Daí essa loja vai lá e coloca como outro link. Aí eu não tenho como ficar passando. Mas se vocês jogarem brush pen lá no Wish, vocês acham várias, muito baratas. E a caneta que eu tava usando nesse momento era da Energel, que eu esqueci o nome dela. É a Pentel Energel, gente. Eu já mostrei ela aqui em outros vídeos e talvez eu mostre depois. Nesse vídeo aqui agora também, não lembro se eu gravei mostrando ou não. Mas enfim, eu usei um bloco que ele é de folha quadriculada, só que ele tipo assim, ele é feito, acho que pra você fazer gráficos e tal. E é esse aí que tá embaixo da folha. Só que ele é muito escuro, tá vendo? Aí eu sempre viro ele e escrevo na parte de trás. Só que eu gosto de usar ele pra colocar embaixo da folha branca, porque aí eu consigo ver, meio que ver através da folha branca. E o quadriculado tá embaixo e eu escrevo como se fosse uma linha pautada, quadriculada. Só que não é, então eu adoro fazer isso porque me ajuda muito, sei lá, tipo... É melhor, eu prefiro folha quadriculada do que folha pautada comum. Então, eu amo muito. Se eu pudesse, escreveria só em folha quadriculada na minha vida. E aí, depois que eu terminei de fazer aquilo, eu fui ler os meus slides. Uma coisa que eu costumo falar sempre que eu digo que tô lendo slide
é pra não estudar só por slide. Se o slide do seu professor é perfeito, assim, sem nenhum defeito, e ele escreve tudo no slide, ele cobra na prova só o que tem no slide, beleza, estuda só pelo slide e pelas suas anotações no caderno, porque o professor fala coisa em sala além do que tá no slide. Só que no meu caso, essa professora, ela cobra muito além do que tá no slide. Ela explica muita coisa enquanto tá falando do slide, então eu não acho muito bom, sabe, estudar só pelo slide. E eu tento estudar sempre por outras coisas por perto, sabe? Eu anoto muito em sala, eu vejo videoaula e estudo pelos livros. Essas são as 3 coisas que eu faço, tipo, slide, videoaula, livro. Ah, tem mais uma, que é a anotação do caderno, então são 4. E pra mim sempre funciona, sabe? Assim, tem vezes que eu tiro notas menores, mas fazer o que, né, gente? Acontece, mas eu tento lembrar sempre a matéria, então até hoje, assim, tem vindo funcionando. As matérias que eu fui mal, assim, sinceramente, nesse semestre, foram as 2 primeiras provas de bioquímica, porque a matéria, não que a matéria fosse tão difícil, mas o professor era muito ruim. Então, meio que eu estava completamente autodidata nessa matéria, sabe? Então, quando eu ia estudar, eu tinha que aprender tudo sozinha e eu não achava muita videoaula específica disso. Então, eu estudava só pelo livro e acabava que só pelo livro não dava muito certo. Então, acabou que eu não fui tão bem nas primeiras provas, mas foi o suficiente para eu ficar perto da média. Então, agora eu tô estudando bastante porque mudou a professora e ela explica muito bem. Então, eu combino essas 4 coisas e tento tirar notas melhores e é isso. Até agora eu não recebi a nota da minha prova, mas quando eu receber eu vou contar pra vocês e vou fazer um vídeo falando sobre minhas notas, meus métodos de estudo no primeiro período e a mesma coisa sobre o segundo período, porque eu nem falei nada quando eu terminei o primeiro, né, e acho que seria algo interessante de gravar aqui pra vocês, porque eu mostro meus estudos e tudo, seria importante mostrar também meus resultados, né, mas apesar de que eu sempre falo aqui também, né, tipo, na narração e tudo eu falo quando eu tô tendo dificuldade, quando eu fui mal em alguma prova. Lá no meu Instagram, inclusive, que é Little Gil Studies, vocês podem ir lá que eu converso com todo mundo. Se vocês me mandam mensagem privada eu respondo, a não ser que você fique assim, me dando 1 milhão de mensagens, gente, por favor, não consigo responder. Então, manda assim uma coisinha ou outra, eu consigo responder, mas várias, uma depois da outra, eu respondo às vezes, tá bom? E aí, esse slide ele era muito grande, porque era do ciclo completo, quase que eu falei completo, mas eu acho que ele me ajudou bastante, sabe? Tinha coisa que eu tinha dificuldade de encontrar no livro, e aí quando eu estudava pelo slide, tava mais centralizado, sabe? Mas o slide ele era basicamente assim, tinha reação química, o nome da enzima e o nome do processo. Agora, como aquele processo acontecia, não tinha. Aí eu precisava olhar o livro e estudar pelas minhas anotações e tudo. E eu sempre uso um post-it para anotar coisas que eu tenho em dúvida para procurar depois. Nesse caso era alguma coisa de regulação que eu não estava entendendo, e aí eu fui lá e peguei o post-it, anotei e deu tudo certo. Porque depois eu consegui ver uma videoaula que falava bem sobre isso, e aí quando caiu sobre isso na prova, eu acho que eu lembrei correto. Só que como eu não sei minha nota, eu não sei se eu lembrei certo mesmo, né? Talvez eu tenha errado, mas acontece. Uma coisa boa de usar os slides para você estudar por eles é que você economiza papel, sabe? Mesmo que você gaste papel para imprimir eles, se você faz os seus resumos ali neles, aí você economiza mais ainda e não gasta tanto, sabe? E eu gosto muito disso. Eu fico muito triste, gente, quando eu vou imprimir algum slide e a pessoa da gráfica esquece de colocar que eu queria frente e verso, sabe? Aí fica aquele verso todo vazio. E aí eu tento fazer resumo nesse verso, mas não dá certo, porque eu não gosto de ter que ficar virando a folha pra fazer outra coisa, entendeu? Aí eu acabo escrevendo nos espacinhos entre os slides do que do outro lado. E tem uma técnica também que você faz, que se você colocar 3 slides, acho, numa folha, surgem umas linhas do lado. Só que eu não gosto muito disso, não. Não sei porquê, acho meio feio. Daí eu prefiro colocar tudo assim, sabe? Tipo, um do ladinho do outro e ir escrevendo nos espaços livres entre eles. E caso eu tenha alguma anotação maior, eu escrever numa folha à parte, do que colocar o slide por lado assim. Ainda mais que geralmente minhas matérias, os slides são imensos, então se eu imprimir só 3 por página,
dá, tipo, 1000 páginas. Às vezes, vamos supor, são 40 páginas. 40 páginas eu divido por 4, que foi o caso desse slide de ciclo de Krebs, eu ficaria com 10 páginas. Só que, sendo que é 5, né? Porque frente e verso, 10 páginas. Aí, se eu fosse imprimir 3 por página, não sei fazer conta dividida por número ímpar, assim, de cabeça rápida. Mas daria mais do que 10 páginas. Daria tipo umas 15 páginas, eu acho, ou menos. Não sei mesmo fazer essa conta, gente. Assim, me perdoa a youtuber burra, mas, gente, é sério, eu tô aqui pensando, só que eu acordei faz pouco tempo. Então, quanto que é 40 dividido por 3? Vai dar tipo 11, 12, por aí. E dá mais páginas, então eu não queria, assim, imprimir. Se eu vou usar uma folha a mais, eu uso uma folha a mais num caderno que eu não uso mais, e aí eu posso usar aquela folha pra também economizar as folhas daquele caderno. Então, pra mim, dá no mesmo. E eu nem falei nada desse outro resumo que eu tava fazendo, mas eu peguei o meu livro e eu comecei a estudar por ele, porque essa parte no slide da professora tava muito confusa. Ela colocou umas coisas gigantes, acho que algumas bem desnecessárias. Então eu fui, peguei o livro e dei uma olhada só na parte, assim, que parecia mais... Como se diz? Não sei falar, mas parecia que eu era mais importante, sabe? Então eu peguei, dei uma olhada, tipo, nas características e tudo, e fui fazendo meu resumo. Tem gente que me pergunta como fazer resumo, e, gente, eu não sei. Tem vezes que eu faço resumo assim, que nem é um resumo mesmo, eu só pego as partes do livro e copio igualzinho, e depois eu tento ler aquilo, mudando as palavras na hora que eu tô lendo, sabe? Tipo, mudando a forma que tá escrito. E nesse dia, gente, eu só copiei mesmo o que tava no livro, só que eu não copiei tudo, né? Tipo, é um resumo inteligente, porque você não copia tudo que tá escrito, você copia o mais importante e dentro do mais importante você, tipo, destaca o que é mais importante ainda. Então é isso que eu faço e normalmente funciona pra eu fazer meus resumos e eu entender depois a matéria, o fluxo, como tá funcionando, entendeu? Quem assiste, assim, os meus study vlogs e tal, sabe que eu adoro usar post-it quando eu tô estudando por livro, porque eu não escrevo em livro, né, gente? O livro não é meu, é da biblioteca, eu não escrevo nele. Então, nesse dia, eu usei alguns e tal, e fui colocando no livro pra ver se isso me ajudava melhor. Só que não foi tanto nesse dia, porque essa matéria, ela é... Não precisava disso, entendeu? Quando precisa, eu uso muito. Tanto que no outro vídeo que eu tava estudando pra físico-química, eu usei bastante. E isso é algo que me ajuda demais, tipo, porque fica numa cor diferente, destaca melhor e ajuda a minha memoriazinha, sabe? Depois eu usei umas washi tape só pra deixar bonitinho, porque eu não escrevi até o final da folha. E ficou desse jeito, tipo, eu até que gostei bastante. E aí, gente, quem tiver chegado até aqui, comenta a palavra ciclo, porque eu vou dar coração em todo mundo e ficar respondendo aqui as pessoas que estiverem comentando, conversando com vocês. E eu adoro essa interação, gente. Eu me sinto muito mais próxima e consigo, assim, dar uma atenção, sabe? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também. E qualquer coisa, vão lá no meu Instagram e falem comigo, que eu gosto de responder. Eu respondo quando eu tô mais livre, sabe? Então, gente, eu fiz algumas coisas, tipo esse resumo aqui, que é mais o funcionamento de uma enzima, de um complexo, na verdade, né, um complexo de enzimas. E aí eu não gostei tanto, porque eu achei meio bagunçado, sei lá, eu queria que o título tivesse aqui em cima, alguma coisa assim, mas tá dando pra entender, sabe? Então é isso que importa. Daí eu fiz isso, fiz olhando essas coisas assim, ó. Isso, peguei meu slide, tipo, que tá... Esse daqui são os resumos que eu faço vendo videoaula. E aí, eu peguei o slide e imprimi, tipo, 4 por página pra dar pra enxergar bem. Porque, olha só, tem umas coisas bem pequenininhas que se eu não imprimir em 4, não dá pra ver. Eu poderia imprimir em 2, só que eu acho que ocupa muita folha desnecessária, sabe? Então eu peguei ele,
tipo, marquei e escrevi bastante, até gravei fazendo isso. E que mais? Eu fui e peguei o meu livro, né, o do Leninger de Bioquímica, e comecei a fazer os resumos. Assim, eu só fiz um por enquanto, que é esse aqui, de bioenergética e termodinâmica, e ficou desse jeito. Eu usei essa washi tape que é da China ou Japão, não sei, deixa eu ver. É japonesa. E essa daqui que eu comprei na papelaria, alguma papelaria online aí, que eu não lembro qual é, acho que é Missão Papelaria. E aí eu usei essas duas. E de caneta eu usei a Energel, usei essa daqui da Stabilo e usei a Bicolor da Faber. Só que eu não gosto muito, vou mostrar por quê. Olha só como fica atrás, tá vendo? Tipo, eu tô usando porque eu gosto. Essa folha aqui eu não uso atrás mesmo, porque é muito escuro, tá vendo? Aí eu só uso aqui, mas ela passa demais. Então agora eu vou dar mais uma estudada e mais tarde eu gravo mais, porque meu celular vai acabar a bateria e eu tenho que carregar ele. Então é isso. No fim das contas eu resolvi fazer uma fichinha, tipo uma ficha, que é essa folha da Ótima, pra poder colocar no meu fichário depois. Eu até postei foto lá no Instagram. Tô falando do Instagram 1000 vezes, né? Mas me perdoem, gente, porque eu não tô pensando direito. Mas eu acho que me ajuda, sabe? Tipo, pra aprender melhor, a visualizar melhor. É o que eu falo sempre, gente. Se há uma coisa que te ajuda, faz isso. Mesmo que você vai fazer 1000 vezes, faz. O caderno é seu, as folhas são suas. Você tem que estudar da forma que é melhor pra você. Às vezes a melhor forma pra mim não vai ser a melhor forma pra você. Estudo é uma coisa muito individual. Então, eu dou as minhas dicas aqui e falo aquilo que me ajuda, porque aí vocês podem testar e ver se funciona pra vocês também. Se funcionar, perfeito. Se não funcionar, não fica se culpando, nem dizendo que a minha forma de estudo tá errada, sabe? Porque é algo individual. Às vezes, uma coisa que eu uso pra estudar não funciona também. E aí eu falo com vocês que isso não me ajuda, e aí eu tento aprender de outra forma. Esse resuminho aí, por exemplo, ele era algo super simples. Era uma coisa que, se eu quisesse, eu poderia olhar no meu mapa metabólico, que é uma coisa que quem faz bioquímica tem que ter, que ia estar lá igualzinho, assim, no mapa. Só que o mapa, quem já viu um mapa metabólico, sabe que ele é enorme. E ele é, tipo, muito pequenininha a letra. Então, eu prefiro escrever tudo. E aí, eu vou assimilando melhor o que é cada parte, para depois eu olhar o mapa e entender melhor, do que simplesmente sair olhando tudo lá. Tem gente que aprende muito fácil assim, sabe? Tipo, só lê, já decorou, já aprendeu a matéria, já foi, pronto, entendeu? Estuda 1 hora por dia e tá perfeito. Eu, gente, assim, eu preciso estudar umas 5 horas e, no mínimo, e fazer 1000 resumos, fazer 1000 coisas pra aprender mesmo. Então, varia de cada um e não dá pra ficar julgando os outros pela forma que eles estudam, né? Cada um tem sua própria maneira. E no fim das contas vai dar tudo certo pra todo mundo, eu confio nisso. E, gente, assim, muito obrigada quem tiver assistido o vídeo até aqui. E obrigada, assim, cada um dos inscritos e tudo, quem comenta, quem tá sempre aqui falando comigo. Pode ter certeza que todo mundo que comenta todos os vídeos, que eu vou lá e curto o comentário e tal. Gente, eu lembro, assim, de vocês. Sempre que eu vejo, fico muito feliz, tá bom? Pois então, no final das contas, não deu pra estudar tudo, mas eu vou mostrar tudo que eu fiz, porque é o que deu, né, gente? Então eu não vou ficar me lamentando muito, não. Foi assim, eu fiz essa parte aqui, que ficou desse jeito, que foi coisa de glicólise e gliconeogênese. Eu faço seguindo o mapa, seguindo o livro, e ficou desse jeito. E aí, outra coisa, peraí. E aí eu fiz essas coisas aqui, que foi um desenho que eu copiei do livro mesmo, tipo, tá aqui o desenho, eu fiz ele aqui, que é tipo do ciclo do ácido cítrico, eu tô falando tipo 1000 vezes. E aqui eu colori o fumarato sem querer, mas enfim. Aí aqui eu peguei e coloquei nas caixinhas, tipo, as etapas, sabe? A gliconeogênese é o contrário dessa, então é tipo só vinho ao contrário. Só que tem diferenças em 3 pontos, que são esses aqui de amarelo. Daí eu fui deixar assim. E essa canetinha borra demais, mancha demais, gente. E essa folha é grossa, mas enfim, né? Tá aqui, eu fiz essa do ciclo de Krebs. E aí, foi isso que deu pra fazer agora. Já são
4h51, eu falei que ia sair 5 horas, mas não vai dar tempo, obviamente, porque ainda tem que tomar banho e me arrumar pra sair. Mas vai ser isso, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que eu volto mais das próximas vezes e mostro pra vocês como estão sendo meus estudos. Um beijo e até a próxima!